Olá, estamos começando mais um Por Dentro da Forja e hoje eu estou aqui com o Arthur Barreto. O Arthur é um jovem, ele trabalha aqui na R3 Contábil e eu quis que ele contasse o testemunho, depoimento, a evolução, a história dele e tenho certeza, você não perde por esperar, vai valer a pena escutar a história de evolução do Arthur, de crescimento. Bom, deixa ele contar, se apresenta aí, Arthur. É uma história de crescimento mesmo, Isso. Né? Bom, tudo bem, gente? Meu nome é Arthur Barreto. É uma evolução mesmo, desde lá embaixo mesmo, bem no fundo. Conta nos detalhes, quero saber os seus detalhes. Eu quero que você não esconda mais nada, tintim por tintim hoje aqui. Vamos lá. Perfeito. O que acontece? Eu, por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa bem curiosa. Sim. Sempre estudei muito e eu vim de uma família bem humilde. A minha família sempre foi muito boa trabalhando, Renato, sendo muito sincero. Todo mundo da minha família é muito trabalhador. Meu pai é super trabalhador, minhas duas tias, acho que o lema delas é trabalhar. Meu irmão mais velho, cara, e acabou que eu acho que eu herdei um pouco disso também. E eu nunca fiquei parado. Desde bem novo, eu sempre... Na escola eu já vendi trufa, então acaba que... Sempre fazendo alguma coisa. Sempre fazendo alguma coisa. Eu nunca consegui ficar parado. Então acaba que eu sempre tive essa vontade muito grande. E eu sempre queria abrir o meu próprio negócio. Sempre desde pequeno. Hoje você está exatamente com quantos anos? Hoje eu tenho 24 anos. 24 anos, hoje você é casado, tem 2 filhos, é isso, né? Isso. Casada. Você é nascido e criado aonde? Em Barra Mansa. Barra Mansa. Você viveu em Barra Mansa até o ano passado, você morava em Barra Mansa, não? Como é que é isso? Então, até novembro do ano passado eu morava em Barra Mansa. Entendi. Aí em dezembro eu decidi ir embora de Barra Mansa. Foi quando a gente contratou você ali, finalzinho do ano. Acho que a gente contratou com você quando? Vocês Setembro, me contrataram em novembro? Novembro. Ah, entendi. Aí em dezembro eu já estava mudando já para Coatis, que é uma cidade que fica entre Barra Mansa e Resende. Com a esposa e os 2 filhos? Com a minha esposa e 2 filhos. Mas procurando evolução mesmo. Eu queria Inicialmente você entrou aqui para trabalhar na parte de vendas. Foi isso, né? Isso. E não deu certo. Gabriel me contratou para ser vendedor. Entendi. De uma coisa que eu nem entendia nada, que era contabilidade. Não, e o mais legal é que você aceitou. Ué. Então, É porque você queria muito, sim, né? Eu vi muito... Isso daí tá um feeling meu que eu falo isso com a minha mulher, ela fala comigo também até hoje. Que foi obra de Deus mesmo. Entendi. Porque eu tive um feeling, eu tinha 2 propostas na mesa, que era da Vivo, que eu trabalhava, na Telefônica, e a de vocês. A da Vivo financeiramente era um pouco mais vantajosa, só que eu comecei a olhar o Instagram do Gabriel e o seu também, e eu comecei a ver a movimentação de vocês, os ambientes que vocês estavam, os clubes, e eu falei com a Lívia, eu falei, Lívia, pô, esse pessoal tá com uma movimentação muito interessante e é algo que parece que é algo que eu procuro, porque eu sempre quis estar nessa parte do digital. Contanto que eu sempre estudei. Acho que antes de vir para trabalhar com vocês, eu estudei uns 2, 3 anos de marketing. Então, assim, sempre foi muito intenso. Copy, pesquisei um pouco sobre tráfego pago também. Então, quando eu vim para cá, eu vim um pouco intencional. Um pouco não, vim muito intencional. Legal. Eu olhei o Instagram de vocês, fiz toda a varredura inteira. Contanto que quando vocês me ofereceram para eu ficar na parte do marketing, eu já queria isso. Entendi. Então, assim, quando vocês falaram... Agora, conta a verdade. Você então, meio que relaxou nas vendas para vir para o marketing. Não é isso. Não, eu não... Só para a gente descontrair um pouco. Claro que não foi isso. Eu não gosto de falar de relaxar, porque não é do meu jeito. Mas, pô, quando vocês me colocaram você no gostou marketing, de vir eu dei um pro gás a mais. Entendi, você eu gostou fiquei com mais vontade, sabe? Tanto é que você veio para o marketing no início do ano. Sim. Janeiro, fevereiro, talvez janeiro. Janeiro, nós estamos falando de agosto. E, bom, agora então você vai começar a contar toda a sua evolução, mas antes eu quero que você conte detalhes. Como é que você vivia antes, a sua história, cara. Porque eu sei que a sua história, ela é uma história que certamente pode e vai ajudar muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui. Acho que vale muito a pena, cara. Renato, uma coisa que você e o Gabriel me ajudaram muito foi mudança da minha mentalidade. Eu sempre quis empreender, igual eu falei, sempre quis
fazer e acontecer, só que eu sempre quis que fosse tudo muito rápido. Eu sempre achava que para eu melhorar minha vida era do dia para a noite, era com uma ideia, e era isso que a internet vende muito também, né? Que Sim. é muito fácil. Então, isso foi me frustrando muito. Então, cara, igual eu falei no início aqui, eu vim de uma família bem humilde, só que eu sempre fui bastante ambicioso. Então, e eu sempre, além dessa ambição, teve um momento da minha vida que eu fiquei um pouco perdido, porque aconteceram algumas coisas que a minha cabeça não foi ficando legal e O que, por exemplo? basicamente foi eu saí da casa da minha mãe, fui morar sozinho e nessa época que eu fui morar sozinho, eu fui com um total de zero mentalidade. Zero mentalidade. Eu não estava preparado para morar sozinho, não estava preparado para viver uma vida adulta. Não estava. Contanto que quando eu fui, eu comecei a sair muito. Eu ganhava um dinheiro bem legal na Vivo, só que eu torrava todo ele. Eu não tinha gasto com nada. Então, A história não é de quanto entra, é de quanto sai, é né? de quanto sai. Exatamente. E saía tudo. Eu torrava o Sim. dinheiro inteiro. Então, isso acabou que me desviou muito da minha ambição. Contanto que a minha tia, que você conhece, a Karine, ela falava assim comigo: Arthur, você sempre foi uma pessoa tão centrada. O que está acontecendo com você? Por que você está tão perdido? E foi comentando essas coisas, né? E isso eu estava morando sozinho. Aí a minha outra tia, a Ariane, ela teve um sonho onde o meu pai estava cavando uma cova e ele falou que a cova era para mim. Que se eu não saísse de onde eu estava, eu ia ficar Ixi, naquela cova. meu Deus, deve ter ficado com medo, hein? Não, absurdo. Aí, pô, eu basicamente voltei para casa da minha mãe e tentei ir arrumando a minha vida, né? Tipo, ficar tranquilo, parar de querer sair, só que é muito difícil, porque você já tá naquele ambiente. Sim, As imagina. pessoas já te chamam, seus E a amigos que idade, saem. né? Jovem, solteiro. Assim, é a vida, infelizmente, é a vida da maioria dos maioria das jovens que pessoas. se perdem e não tem tempo de crescer. Infelizmente, aí vão crescer quando estão com 35 anos de idade. E tem vários jovens assim brilhantes Sim, que vão ficando para trás. perdem nesses mesmos problemas. Então, basicamente, quando eu fui para casa da minha mãe, quando eu voltei, né, eu tava meio que tentando ficar tranquilo de novo, poder me concentrar nas coisas que mereciam da minha concentração. E, assim, loucura. Em 6 meses, eu acabei ficando com a Lívia, que é minha mulher, e ela não era de Barra Mansa, ela era de Minas. Então, eu fiquei com ela um tempo, e depois ela foi embora para Minas. E, cara, foram 4 meses, 5 meses, ela veio me mandar mensagem falando que ela estava grávida. E grávida de gêmeos. E, uma loucura. E na minha cabeça, Renato, eu nunca pensei em nenhum momento, eu nunca fiquei com medo. Em nenhum momento eu pensei que meus filhos iam crescer sem pai. Nunca. Porque eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô, né? Então, a minha avó e meu avô, pô, são tudo pra mim. As minhas tias foram como minhas mães. Mas você não queria isso para seus filhos, Só que né? eu não queria que meus filhos não tivessem um pai e mãe, porque eu sabia que, pô, às vezes era um pouco doloroso. Tinha algumas coisas na escola que eu ficava Imagino. meio desgarrado. E eu sempre fui uma pessoa bem, acho que até fria em questão a essas coisas. Só que sempre teve alguma coisinha bem lá dentro. Então, na minha cabeça, meus filhos nunca podiam crescer sem pai. Então, Você assumiu tudo. Assumi Assumiu a tudo. bronca. não. A minha tia, a Ariane, ela tinha comentado comigo que ela tinha falado assim, foi a primeira reação dela: Arthur, agora você vai ter que pagar pensão, que não sei o quê. E eu falei: não tem essa opção. Ou eu vou para Minas ou eles vêm para cá. Não tem essa opção de eu ficar longe deles. Aí ela: não, mas é loucura. Como é que você vai embora? Eu falei: não, eu vou embora para Minas, eu não vou ficar em Barra Mansa. Aí eu fui até Minas para visitar ela e eles, né?
Eles já tinham nascido. E, cara, quando eu vi, pô, foi amor à primeira vista, sabe? Meus filhos são tudo pra mim hoje. E eles tiram uma força minha que eu não sabia que eu tinha. Uma vontade de querer fazer, de querer... Uma coragem também, sabe? De querer mudar minha vida, que eu não sabia que eu tinha. Legal. É um potencial que eles desbloquearam em mim. Eles e você, né? Então, assim, me deu uma força muito grande, sabe? Eu cheguei lá na casa dela, nem foi na casa dela, foi numa cidade vizinha, porque ela mora muito no interior mesmo. Ela mora a 10 horas de Barra Mansa, muito no interior de Minas. Então foram 20 horas de viagem, foram 10 para ir e 10 para voltar. E eu conversando muito com ela também estava passando por uns perrengues bem grandes lá na terra dela. E a gente tomou uma decisão que era melhor ela vir para cá, porque aqui eu tinha uma rede de apoio muito grande, né? Porque as minhas tias, a minha família é muito unida. Então eu tinha certeza que eles iam ajudar a gente. Então ela gostou da ideia e ela veio para cá. E quando ela veio para cá, eu já tinha saído da Vivo, já estava tentando empreender, abrir um negócio com alguns amigos meus. E, assim, eu dei meu máximo, Renato, naquele projeto. Só que uma hora o dinheiro acabou, né? Ainda mais que eu estava no seguro-desemprego e começou a bater muito desespero, que foi uma das partes mais difíceis da minha vida, que eu, por acho que uns 8 meses, estava passando muita necessidade, estava trazendo só o básico para minha casa, só o essencial, sabe? Como eu estava morando sozinho, com ela e com eles, eu tinha que dar conta de tudo, né? Então, mas eu não conseguia, porque era só um salário mínimo. Então, acaba que, assim, eu fui colocando a cara a tapa, a Lívia fala pra mim que eu nunca deixei faltar nada, né? Só que, pô, faltou muita coisa. Muita coisa a gente aceitava a cesta básica pra gente conseguir se manter, né? Então, acaba que foi muito difícil esse período, muito difícil. Contando que quando eu aceitei a proposta de vocês, a Lívia ficou até um pouco receosa, porque a outra financeiramente ia estabilizar a gente legal, Num primeiro num momento. primeiro momento. Então, eu falei, não, amor, mas confia, eu tô sentindo uma coisa muito boa. E assim, é Deus agindo na nossa vida, Renato. Quem não acredita em Deus, eu não sei nem o que dizer, porque não tem como não acreditar. Porque, cara, eu fui com unhas e dentes e desde que eu vim pra cá, minha vida mudou por completo, por completo. Assim, ainda tive um período difícil em Quatis, que foi o nosso período que eu tava como vendedor ainda. Só que a mentalidade, o ambiente, isso foi me moldando muito, porque eu fui absorvendo tudo ao máximo. Os eventos na CDL, eu lembro que eu já estava absorvendo lá. Então eu nem precisei ir no ambiente de São Paulo para estar absorvendo. Eu já estava já lá na CDL, já entendendo as coisas. Lá você já estava sugando tudo já. Já estava entendendo como que era o posicionamento de vocês. Até porque eu também queria tentar vender a contabilidade, né? Então, foi muito isso. E você e o Gabriel, é doideira de falar, porque eu tenho um carinho muito grande por vocês, por você principalmente, porque o Gabriel teve muito contato comigo no início, mas depois ficou muito eu e você, né? Verdade. E você, cara, foi tipo uma figura paterna para mim mesmo, sabe? De me educar, me ajudar em muitos Puxar a orelha. puxar a orelha, que eu precisava que alguém puxasse minha orelha, de muitos quesitos, né? Então, calma aí. Toma água aí, ó. Ai, 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 eu te avisei, hein? Sei que
Em 8 meses, que é o ano de 2026, nós estamos em agosto, 8 nada, 7 meses, né? Sua vida mudou da água para o vinho, né? Da água pro vinho, Renato. E muito graças ao meu esforço, né? Porque eu também me esforcei claro, total. Mas Porque se eu não tiver o seu esforço já era. não adianta nada, né? Não, a gente não está falando de milagre aqui, a gente está falando de ajuda de Deus, auxílio de Deus, mas de auxílio de Deus em cima do esforço, de tudo aquilo que acontece, né? Mas dá para entender por que você é diácono, por que você tem todo esse vínculo com Deus, Renato. Porque não sei qual era o seu propósito, qual é o seu propósito de vida, mas você modificou a minha por completo. Porque em 3 meses eu saí de um período de muita necessidade para um faturamento que eu nunca pensei que eu ia atingir na minha vida, Renato. E tudo você me aconselhando, Arthur, faz isso, agora faz aquilo, contando que tudo que você falou, todos os passos que eu tive na minha empresa foi você que me ajudou a coordenar. Então, quando eu decidi sair, comunicar para você que eu estava saindo da R3, eu fiquei com muito medo de, sei lá, você ficar decepcionado ou triste, porque eu sei que a gente tem um vínculo bem legal. E eu sei que você não constrói isso com uma pessoa do dia para a noite, né? Então, eu fiquei com muito medo, sabe? De, sei lá, você ficar chateado, mas eu sentia que eu tinha que bater minhas asas também, sabe? Sim. De tentar de novo, porque eu sempre quis, eu tenho muita vontade de liderar. Como comentei com você também, que eu quero muito, até da palestra também, eu sei que eu sou novo, que tem muita coisa que eu vou aprender, só que eu estou disposto a aprender. Então, acho que isso que é o mais importante, né? Com certeza. E assim, em um período de 3 meses, quem fala que ambiente não muda as coisas é muito burro, né? Não viveu essa realidade. Não viveu essa realidade, porque em um período de 3 meses, eu saí do literalmente nada. Posso falar faturamento? É você que sabe. Eu saí de uma pessoa que ganhava entre R$ 1.500 a vai R$ 2.000. Vai ganhar quase 10 vezes mais agora. Ai. Bom, parabéns para você, fruto do seu esforço. Eu continuo puxando sua orelha só para você entender. O Arthur agora, dia 15 de agosto, é o último dia dele aqui, e ele está indo, como disse, aí bater asas e está tudo certo. E eu estou chamando a atenção dele ainda estou puxando a orelha, hein? Com certeza. Inclusive, sexta-feira a gente estava conversando, né? Sim, verdade, mas é real, né? É real porque... na verdade, principalmente parabéns para você, tão jovem assim, tão pouco tempo. Na verdade, você fala 3 meses, mas na verdade foram 10 meses no total, porque tudo é um processo, nada acontece assim, né? A gente sabe disso. Igual você falou, quando em janeiro eu vim no CDL, já comecei, ali já estava tudo começando. Então, que a gente tem o costume de olhar o agora, assim, o bem próximo, é mais fácil para a gente, mas não é o processo. Com certeza. O processo. Eu lembro da gente andando lá em Barra Mansa, Sim. tentando prospectar lá em Barra Mansa e sem conseguir prospectar. Eu lembro chovendo e a gente tentando prospectar lá, eu lembro disso. Então, lá já tinha algumas coisas acontecendo, depois veio janeiro para cá, você falando, cara, quando eu ia na palestra, nos encontros de vocês, eu já estava não é sugando, eu já estava igual uma esponja, você usa muito essa palavra, esponja, igual uma esponja, sugando tudo assim e tal. Então ali já estava tudo acontecendo, tudo na nossa vida, a gente precisa entender isso. Você falou uma coisa aqui importante, eu tinha ilusão de internet, que tudo ia mudar do dia para a noite. E de fato, não mudou do dia para a noite. Cara, daqui a pouco você vai fazer 1 ano de quando você entrou aqui. É um processo. Só que nesse processo a gente precisa se lançar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa mergulhar de cabeça. Porque quando a gente fica em cima do muro e a gente não é decidido de verdade, lembra que intensidade distorce o tempo. Exatamente, a gente fala muito isso aqui. E distorce mesmo. Quando a gente é intenso na direção certa, né? E é isso que está acontecendo com você. E o mais legal seu é você e a Lívia, você e a sua esposa entraram junto no negócio. Sim. Nada disso seria possível sem ela, porque enquanto eu estou aqui, né? Estava aqui trabalhando,
gravando podcast, ela estava fazendo toda a contenção. Então ela estava lidando com o cliente, fazendo o design dos clientes, às vezes até editando vídeo, que ela não gosta de editar, mas ela estava fazendo tudo isso. Então a empresa inteira, quem estava rodando era ela, eu só estava colocando para dentro. Basicamente o que Mas você aprendeu que tem que colocar para dentro, né? Eu entendi. Você aprendeu que tem que colocar para dentro. Nesse início você tem que colocar para dentro. É progresso e depois ordem. Depois ordem. Inclusive, uma das coisas que eu adorei nos ambientes foi que, além de vocês, teve muita coisa que eu peguei dos outros, né? Sim. Então, frases do Johnny. Eu lembro que no Energy foi uma das coisas que me ajudou bastante. Gabriel também. Que te levou pro Energy. Gabriel que me levou pro Energy. Eu lembro que alguns social medias ficavam lá e eu tava doido para sair toda hora. Por mim, eu tava saindo toda hora. Eu via que o pessoal ficava lá, às vezes editava, eu só queria ficar lá fora porque eu queria gravar, assistir as palestras, ver o que o Gabriel tava ouvindo, que eu queria ouvir também. Então eu tava sempre assim, tava sempre nessa sede de informação. Isso é uma coisa que eu não quero perder até o dia que eu morrer, porque foi uma coisa que você me ensinou muito, que a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, em constante evolução. Quantos anos você tem? Eu tô com 55. 55 anos. Você manja de IA muito mais do que muitos garotos de 18, 19 e 20 anos. Você sabe muito de programação. Cara, você é muito mais tecnológico do que qualquer pessoa aí, que eu tô falando, que é mais jovem, que tem essa isso mesmo, eu gosto, mas eu gosto mesmo. E você disso. gosta. Gosto. Eu e você, a gente tem um assunto que a gente se perde conversando. Que às vezes falando sobre IA, programação, você vem todo empolgado, Arthur, olha o que eu inventei. Isso é uma das coisas que eu não quero perder nunca, que é essa vibração que eu aprendi a ter com você. Esse brilho, sabe? Pô, você tem 55 anos, Renato, e você tem um brilho no olhar de querer aprender, de Legal. querer estar em São Paulo, de querer estar buscando informação. Quando a gente brinca, eu falei, e você pensa em vender R3? Você, não? Agora que eu tô começando com tudo? Então, assim, é muito legal, porque não tem idade, né, cara? Sim, eu sei disso. Eu sei que não eu sei que tem muita gente com a minha idade que já está descendo a ladeira, mas eu tô subindo a ladeira e voando, animadíssimo. Sim. E é isso, quando a gente encontra aquilo que a gente tá afim de fazer, aí tem brilho nos olhos, aí tem sentido na vida. Sabe por quê? Engraçado que a entrevista é com você, não é comigo, cara. Mas você falando aí, agora eu vou ter que falar. Porque é isso, eu passei mais de 30 anos da minha vida meio que amarrado. Incrível, que eu estava no mesmo ambiente contábil, mas de um jeito totalmente diferente. É a prova de que você pode estar no lugar certo, mas da forma errada. Olha só, no lugar certo, mas da forma errada. Foi o que aconteceu comigo durante mais de 30 anos. E aí você acaba por se convencer que você está, inclusive, no lugar errado, mesmo estando no lugar certo. Percebe? Os seus sentidos, a emoção, tudo te engana. Te sabotam, não é corrompe, te sabotam. Foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque se você não tem ânimo, se você não tem brilho nos olhos, pouco a pouco você vai perdendo o gosto por aquilo que você está fazendo. Você não tem chance de se apaixonar por aquilo que você está fazendo. Olha só, e eu falo muito para as pessoas, se dê a chance de se apaixonar pelo que você faz, cara. Porque às vezes a gente não dá nem a chance, porque a gente vira meio robô do negócio, vira meio escravo do negócio. E é imprescindível a gente se dar a chance de se apaixonar por aquilo que a gente faz, entende? Porque fica, eu queria outra coisa, Cara, é isso que você está fazendo? Se dê a chance de se apaixonar loucamente por aquilo que você faz, que é o que eu estou vivendo. Hoje eu redescobri a contabilidade. Parece que é um louco amor que eu estou vivendo, um novo amor que eu estou vivendo pela contabilidade, por tudo, só que de uma forma nova, você é testemunho disso. Mas continua, você, Arthur, não sou eu. Nossa, mas esse amor aí, acho que é o ponto-chave mesmo. Sim. Porque é muito bom, cara, quando você faz alguma coisa que você gosta. Contanto que eu estava conversando com a Lívia, e a Lívia também sentiu esse gosto. Contanto que eu estava brincando com você, eu falei, Renato, a Lívia tá fazendo design tão bem que ela fala que os meus estão ruins agora. Então, não, deixa isso aqui comigo, que não sei o quê. Então, assim, é muito legal que a gente vê. E tem uma coisa também, que eu acho que isso é importante para todo mundo que quer empreender. E é uma visão que eu não tinha, que eu aprendi com você. Você quer empreender? Você quer fazer o seu negócio dar certo? Aprenda a resolver o problema dos outros, de forma genuína.
Então você tem que se interessar por cada cliente seu de forma genuína. E é uma coisa que eu não quero perder nunca, porque todos os meus clientes, eu me interesso deles de forma genuína, contanto que eu sei a estratégia que eu vou fazer, eu tomo cuidado no que a gente vai falar. A farmácia de manipulação, ela tem várias métricas, várias coisinhas que a Anvisa não permite você falar no Instagram. Você tem que vender sem vender. Eu fiz uma varredura inteira do que a gente podia fazer, o que a gente não podia. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero fazer sempre, para todos os meus clientes. Quem chegar, eu sempre vou fazer isso. Uma outra coisa também, essa conexão, tá sempre próximo do cliente, porque ninguém entende mais do negócio do cliente do que ele mesmo. Então, a minha área que é marketing, uma coisa que eu faço muito é reunião semanal. Então, eu tenho uma reunião de alinhamento semanal com meus clientes, uma reunião mensal. Então, assim, isso é muito importante, que é aquele negócio que você me ensinou, de sempre estar perto, de sempre estar ali, pegando na mão dele. Porque uma concepção, uma visão minha que eu tenho de marketing é que o marketing ele é o processo comercial completo do cliente. Hoje em dia, a maioria das agências, é o que aconteceu com você, com algumas agências que você contratou. Elas pegam, você vai ficar escravo da informação deles e eles vão só postar no seu Instagram e vão falar que está dando resultado. Às vezes nem está dando, e eles estão falando que está dando resultado. A maioria faz isso, né? E é uma coisa que eu não quero. Eu quero entender o processo comercial. Porque às vezes, se eu conseguir chegar uma lead, que é um cliente, né? Se eu conseguir trazer um cliente do Instagram e ele não for atendido da forma correta, vai parecer que eu não estou entregando resultado, só que tem um problema aqui embaixo. Então eu quero ensinar os vendedores também, eu quero pegar todo esse processo do cliente para ajudar ele a estruturar e vender mais. Maravilha, Arthur. Show de bola, um prazerzaço falar com você, muito bom escutar esse depoimento seu, esse testemunho e também ver um jovem assim, tão cheio de vida, ânimo e que estava numa posição e hoje está em outra posição, galgando posições muito maiores, muito legal ver tudo isso. Mas eu queria que você deixasse um recado, cara, tá cheio de jovem, esse vídeo vai cair na mão de algum jovem aí. E que pode, e mesmo que não caia hoje, tá? Vai ficar na internet, daqui a quantos anos pode encarar um jovem lá, ver esse vídeo, e eu queria que você passasse um recado para ele, uma direção para ele, um jovem que está querendo começar no empreendedorismo. Imagina, daqui a alguns anos, isso que você falou do estalar o dedo e tudo acontecer como num passe de mágica, o jovem provavelmente vai estar mais iludido ainda com relação a isso, porque isso vai acontecer de fato com um ou outro, do dia para a noite ficar rico, do dia para a noite, mas é com um ou outro, não é com a maioria. Sim. Qual é o recado que você daria para esse jovem? Essa mensagem, eu já imaginei que você fosse fazer isso, né? Legal. Eu já conheço. Essa mensagem é até legal para mim, porque eu tenho vários amigos também que têm uma mentalidade parecida e que são jovens também, inclusive que é o pessoal que eu tentei fazer o meu primeiro empreendimento. E assim, uma mensagem que eu dou é que aconteça o que acontecer, não perca o brilho. Eu sei que é muito difícil, ainda mais quando você tenta e erra, tenta fazer e não dá certo, e fica nesse looping, né? Mas existe uma teoria que eu, Renato, a gente acredita muito, que é o ponto de inflexão. Cara, presta atenção, toda vez que você estiver próximo do seu erro, você está muito mais próximo do seu acerto também. Então, quanto mais você erra, mais próximo de acertar você tá chegando ali. É muito da venda também, né? A venda você escuta vários não, e uma hora um sim. Então, uma hora dá certo. O importante é você não perder essa vontade e essa sede de aprendizado. As pessoas querem muito exatamente isso, do dia para a noite. E não tem como você fazer uma coisa de sucesso sem estudo. Então, cara, fica a hora. As pessoas que eu conheci que mais deram resultado ficaram muito tempo estudando. Eu conheço um copywriter que ele comentou comigo que ele ficou 2, 3 anos lendo livro, estudando. Então, assim, a gente tem esse costume de achar que ele ficou rico em 3 meses, ele ficou rico em 4 meses. Pô, mas ele ficou 2 anos estudando, 3 anos estudando. Então, assim, é muito isso. Não perca a sua vontade e se você tem fome mesmo, você tem que mostrar que você tem fome. Então, você tem que fazer acontecer.
Entendeu, né? As grandes árvores, antes de crescerem para cima aqui, elas crescem para baixo. Elas têm muita raiz para dar força, fundamento, sustentação para ela. É assim, ó. A raiz é o crescimento, preparação que as pessoas não veem, mas nós sabemos que estamos fazendo. Então, o que você está falando, quando uma pessoa desponta, ela não desponta na maioria das vezes por acaso. Quase sempre tem uma história por trás daquilo ali. Quase sempre. Tem uma história que são as raízes, que só ela sabe, só é o preço que ela pagou, só ela viu. Bom, mas enfim, muito bom escutar, testemunhar, testemunhar, porque eu sou testemunha dessa virada radical na sua vida e que ajuda você, sua esposa, seus filhos, e que vocês continuem assim, firme, tá? Não escapa não. Esse foi mais um Por Dentro da Forja.